Fala, meus queridos, tudo bem? Beleza, galera? Tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Quanto tempo, hein? Tava meio sumido aqui do canal, né? Mas arranjei um tempinho hoje aqui nesse domingão para voltar a trazer o vídeo para vocês, os vídeos, na verdade. Prometo que eu não vou ficar mais tanto tempo longe assim, não, tá? Eu tenho recebido um feedback muito, muito bom de vocês. Isso me deixa muito feliz e me motiva muito, tá? Então, vamos embora, galera. Na nossa última aula, a gente falou sobre o movimento uniforme, então, seguindo a nossa continuação aqui, a gente vai falar dos movimentos variados hoje, né? Vamos ver a diferença entre cada um deles, como é que vão ser os tipos de gráfico aqui e assim vai, tá? Antes eu vou fazer aquele pedido de sempre, de pedir para você se inscrever lá no canal, para me dar uma força, tá? Para indicar meu canal, divulgar para os seus amigos, tá? Isso me ajuda muito, muito, tá? Então, vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho e ajuda aqui o professor Thiago. Tá bom, meus queridos? Então é isso, vamos embora. Sem mais enrolação, vamos começar nossa aula aqui. Queridos, então olha só. Nossa aula de hoje, então, a gente dá continuidade e a gente vai falar agora desses movimentos que são chamados movimentos retilíneos também, só que são agora uniformemente variados. Vamos reparar primeiro no nome. O movimento retilíneo significa que a trajetória dos objetos vai continuar sendo uma linha reta, tá? Assim como era no movimento uniforme. Que mais para frente, em umas aulas seguintes, a gente vai ver os movimentos curvilíneos. A gente vai começar a ver a cinemática angular lá. Lá a trajetória vai ser uma circunferência, uma curva e assim vai. Mas por enquanto não vamos falar disso, tá? E repara que ele vai ser uniformemente variado. Professor, mas tem a palavra uniforme aí. Ele é variado ou não é? Ele é variado. Só que a variação dele vai ser uniforme. Ele vai ter sempre a mesma variação ao longo de um certo intervalo de tempo, tá? Então, coloquei aqui uma figura simplesmente para mostrar para vocês. Tem lá um carrinho e ele parte no instante t igual a 0 com uma velocidade inicial nula. E repara que a cada 1 segundo que vai passando lá no relógio, repara que a velocidade ela vai aumentando de 5 em 5 metros por segundo. Então, vai do 0 para o 5, para o 10, para o 15. E isso acontece a cada 1 segundo. Então, repara, a velocidade variou, mas a variação dela não está sendo sempre a mesma dentro do mesmo intervalo de tempo. Isso que é um movimento uniformemente variado. Aí eu faço a seguinte pergunta, pessoal. Tá, mas o que fez esse movimento variar? Aí a gente entra agora com uma grandeza nova, que é a aceleração. A gente já tinha discutido o que era a posição, deslocamento, velocidade média, velocidade instantânea. Agora, nas nossas equações, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tem essa grandeza nova juntamente com aquelas outras que a gente já sabe o que são. Então, essa grandeza aqui é ela que vai ser a responsável por variar a velocidade. Então, como vocês estão vendo aí nessa equação aqui, que eu botei nessa figura, a aceleração ela vai medir para a gente o quanto você tem de variação de velocidade, ou seja, a taxa com que a velocidade varia num certo intervalo de tempo. Lembra que velocidade, a unidade no sistema internacional, é o metro por segundo. Vocês já sabiam isso. Só que agora é metro por segundo sobre segundo. Então, repara, ó, você tem uma fração que é metro por segundo, dividida por outra que é só segundo. Aqui é como se tivesse um aqui embaixo, né? Então, ó, quando você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, repara que não vai ficar um S vezes S embaixo? Daí a gente tem que a unidade de aceleração no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. Daí é onde vem o metro por segundo ao quadrado. Eu simplesmente estou dividindo duas grandezas, onde uma delas a unidade é metro por segundo e a outra é simplesmente segundo. Como é uma fração, eu mantenho a primeira e inverto a segunda, por isso que dá o metro por segundo ao quadrado. Obviamente tem outras unidades para aceleração, tá? Ah, professor, poderia ter quilômetro por hora ao quadrado? Existe? Existe. Não tem problema nenhum, só não é sistema internacional, tá? Então, o mais comum que vocês vão ver no exercício é o metro por segundo ao quadrado. Mas nada impede de algum exercício, ó, você ver uma unidade como essa daqui, tá? Quilômetro por hora ao quadrado. Ou quilômetro por minuto ao quadrado, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui seria uma outra unidade, tá? Então, eu falei assim, galera, agora o que vai fazer essas velocidades variarem é a aceleração. No fundo, vocês vão ver mais para frente que, na verdade, o que faz o que surge, o responsável por surgir essa aceleração vai ser a resultante das forças que atuam no corpo, tá? A gente vai ver isso quando chegar na dinâmica, mas só adiantando, por exemplo, ó,
Você tem uma força aqui, por exemplo, F1, e uma força aqui que eu vou chamar de F2. Se essas forças forem iguais, se tem um equilíbrio entre elas, significa que o corpo está ou parado ou ele está em movimento uniforme, com velocidade constante. Mas se o F1 for maior que o F2 ou vice-versa, o F2 for maior que o F1, a gente vai ter uma expressão que vai caracterizar a segunda lei de Newton, que diz o seguinte: a resultante dessas forças é sempre o produto da massa lá do objeto pela aceleração. Então, na verdade, a aceleração que a gente está vendo aqui, mais para frente a gente vai entender o que causa esses movimentos, tá? O que causa um movimento ser uniforme, o que causa ser um movimento variado, é justamente a resultante das forças que atuam no corpo ser igual a zero ou ser igual a esse produto, tá? Então, na verdade, a aceleração ela vai surgir disso, de ter uma resultante das forças que não seja nula. Mas a gente vai falar isso mais para frente. Não se preocupa com isso agora, tá, galera? Então, basicamente, a gente vai ter o seguinte, galera. Agora, o movimento variado, eu não tenho simplesmente uma equação para descrever esse movimento, como eu tinha no movimento uniforme, que era aquela equação do sorvete. Aqui no movimento variado, a gente vai ter 3 tipos possíveis de equação de movimento, ou seja, 3 maneiras de você descrever esse tipo de movimento. E o que eu sempre falo, professor, qual dessas 3 fórmulas eu vou usar? Você sempre pode usar qualquer uma delas. Tudo vai depender das informações que o problema está te dando. Aí você verifica assim, você tem que ter as 3 equações na cabeça. Das informações que o problema me deu e o que ele está pedindo, qual das 3 é a mais, digamos, útil naquele momento para usar? Ou qual que é a mais prática de usar? Qual que vai me dar menos trabalho? É essa pergunta que você sempre se faz. Quando você se perguntar assim, putz, mas física é um monte de fórmula. Gente, mas não é um monte de fórmula. As fórmulas, elas têm uma característica. Elas não são simplesmente fórmulas jogadas. Não é um monte de fórmula. Cada equação, ela vai ser mais útil para descrever uma determinada situação, tá? Então não pensa que é só um monte de fórmula, porque não é, tá? Tudo tem um porquê dessas equações. Então a primeira equação que a gente vai ter aqui no movimento variado, ela é parecida com aquela que a gente tinha no movimento uniforme lá do sorvete, só que agora ela vai ser um sorvete um pouco maior, que a gente chama de sorvetão, né? Então repara que lá no movimento uniforme, quando eu tinha o MRU, a gente tinha aquela, lembra? S igual a S0 mais VT. Não tinha aceleração porque ela era movimento uniforme. Só que agora, eu tenho um termo que é bem parecido, só que eu vou adicionar agora aqui, um termo de aceleração. Aqui tem um sinal de mais aqui, tá, gente? Aqui por enquanto não é menos, não. Tá, então agora eu vou ter isso aqui, S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Tá? Isso seria a equação, a função horária da posição no movimento variado. Geralmente eu gosto de escrever assim, gente, não precisa fazer, tá? Eu gosto de jogar esse S0 para cá subtraindo e eu escrevo essa equação diretamente assim já, Em vez de escrever S igual a S0, eu já escrevo logo em termos de um ΔS, de um deslocamento. Tá? Eu simplesmente passo esse S0 para cá, ele fica negativo. Então fica assim, ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Né? Lembra que o ΔS não é um S menos S0? Eu simplesmente compactei um pouco aqui essa equação, tá bom? Aí a outra equação que a gente tem, aqui agora, repara que eu vou ter uma chamada função horária da velocidade. Professor, por que no movimento uniforme não tinha função horária da velocidade? É porque lá a velocidade não variava, né? Lembra? Ela é constante. Então você só vai ter uma função horária de algo que está variando no tempo. Tá? Então aqui, por isso que agora como a velocidade muda ao longo do tempo, tá? Eu vou ter uma função horária dela, que vai ser V, que é a velocidade final, V0, que é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é um instante de tempo. Tá? E eu tenho mais uma equação, já que eu falei que eram 3, que na verdade a próxima equação ela é uma combinação dessas duas que eu acabei de mostrar para vocês. Então quando eu combino essa equação aqui do sorvetão, essa equação aqui do sorvetão, com essa equação aqui da velocidade, se eu isolar a variável tempo, tá? Vamos supor que eu faça assim, a equação que a gente vai chegar, estava até aqui, não preciso nem fazer ali. Eu tinha essa equação aqui, que é a função horária da velocidade,
tá? E eu tinha a princípio essa daqui. Então eu posso chegar, fazer uma combinação entre essas duas equações, ó. Eu poderia, por exemplo, isolar o tempo aqui, ó, nessa equação, ó. Imagina que você escreve assim, ó, que o tempo seria a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pela aceleração. Se eu pego esse tempo que eu isolei e substituo nesse tempo aqui, eu vou chegar numa equação, ó, onde essas setas em vermelho estão apontando, que é a chamada equação de Torricelli. Então, essa, na verdade, é uma equação que vem combinada das anteriores, e repara que agora ela não depende do tempo. Então, eu gosto de falar assim, ó, em geral, quando o exercício ele não te fala nada sobre tempo, você pode usar essa equação de Torricelli, que você não vai precisar se preocupar com o tempo aqui, beleza? Então, repara, eu tenho duas equações que dependem do tempo e uma que não depende do tempo. Então, foi aquilo que eu falei. Dessas três opções de equação, você tem que tê-las em mente, mas você vai se preocupar com o que o exercício te forneceu, tá bom? Galera, então lembra, ó, a aceleração então aqui agora, ela vai estar presente em todas as equações que a gente tiver, sem exceção, tá? Lembra que a aceleração, como eu falei para vocês, ela mostra o quanto a velocidade variou. Então, por exemplo, vamos supor, professor, mas você falou que é um movimento uniformemente variado. É verdade. Então, eu quero falar para vocês o seguinte, ó. Vamos supor que a aceleração lá, o exercício falou para você que é 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Vamos supor que ele fala que é um objeto que saiu do repouso, tá? Então a velocidade inicial dele é 0, e ele acelera com 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a cada 1 segundo que vai passando no tempo, a velocidade ela varia de 2 em 2. Ou seja, vamos supor que ele começou aqui com a velocidade inicial 0. Quando passar 1 segundo, a velocidade que ele vai adquirir agora passa a ser 2 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, a velocidade passa a ser 4 metros por segundo. Então, repara, ó, que a cada 1 segundo que vai passando, nesse caso aqui, a velocidade aumentaria de 2 em 2. Tá? Professor, e se ele estiver freando? Não tem problema. Ó. Vamos supor que ele já está com uma velocidade que vale, sei lá, 15 metros por segundo. Para você dizer que um objeto está freando, ele tem uma desaceleração. Então, você coloca um sinal de negativo aqui, ó. Porque a gente vai ver mais para frente que tudo isso são vetores. Velocidade, aceleração, distância são vetores. Tá? Então, quando a gente usa sinal de menos na física, é para representar um sentido contrário ao que foi estabelecido. Então, se a aceleração estava se movendo num certo sentido, se o vetor apontava para um sentido, significa que ele estava aumentando. Tá? Que a velocidade aumentava de 2 em 2. Agora, se agora a aceleração ela é negativa, se é uma desaceleração, você pensa assim, ó, tem um carrinho aqui, ele estava se movendo com uma certa velocidade. Tá? Então, ele estava com uma velocidade que era 15, como eu falei. Se o motorista pisa no freio, significa que agora a aceleração, ó, ela vai estar apontando para cá, contrário aonde a velocidade está apontando. Isso vai ficar mais claro na aula de vetores, tá, galera? Então, quando eu falar de frear uma desaceleração, quer dizer que ela é negativa. Então, a velocidade, ao invés de aumentar de 2 em 2, ela iria diminuir de 2 em 2. Então, por exemplo, a velocidade que era 15, passou 1 segundo, ela cairia para 13. Passou mais 1 segundo, ela cairia para 11 e assim vai. Tudo bem até aí, galera? Beleza? Deixa eu voltar com vocês um pouquinho aqui de uma classificação que a gente fez lá na aula anterior. Não sei se foi na anterior ou se foi na antes da anterior. Quando eu falei para vocês de movimento progressivo e movimento retrógrado. Lembra que eu falei assim, ó, toda vez que um objeto se move a favor da trajetória, a gente diz que o movimento ele é progressivo. Então pensa assim, ó, vamos supor que você orientou sua trajetória para cá, que é o que a gente geralmente faz, né? Orientação da trajetória da esquerda para a direita, você representa com um positivo, tá? Então todo mundo que se move a favor da trajetória, a gente dizia que o movimento ele era progressivo. Então, o carrinho se movendo a favor da trajetória, ele é progressivo. Agora, se esse carrinho aqui agora, ele está se movendo contrário à orientação que você escolheu, ó, repara que agora aqui nesse caso, ele está contrário ao sinal de mais da trajetória que eu estabeleci. Então, a gente dizia que o movimento era retrógrado, não é isso? Então, lembra, a favor da trajetória, movimento progressivo. Contrário à trajetória estabelecida, movimento retrógrado, tá? Só que agora a gente vai ter uma outra classificação. Além de dizer que ele é progressivo ou retrógrado, eu vou classificar esse movimento
de acordo com o sinal da aceleração e de acordo com o sinal da velocidade. Professor, como assim? Repara, a gente sabe que se ele está se movendo a favor da trajetória, eu sei que ele é progressivo, tá? Só que se essa velocidade estiver aumentando, repara que quando a velocidade está aumentando, significa o quê? Que a aceleração ela é sempre positiva, ou seja, repara que as setas estão apontando para o mesmo sentido, ó, tá vendo? A aceleração e a velocidade, ambas têm o mesmo sentido, tá? Então, toda vez que isso acontecer, a gente diz que o movimento ele é acelerado. Então, lembra, se for a favor da trajetória, é progressivo, mas se, além de ser a favor da trajetória, a aceleração tiver o mesmo sentido da velocidade, que é o caso que ela aumenta, tá? A gente diz que o movimento ele é acelerado. Professor, e se agora, por exemplo, ele estivesse movendo contrário à trajetória? É retrógrado. Então, sempre que for retrógrado, vai ser retardado? Não necessariamente, gente. Você tem que olhar para o sinal da velocidade e o sinal da aceleração. Porque, por exemplo, você pode ter uma coisa assim, ó. Deixa eu explicar melhor isso aqui para vocês, ó. Quero que fique bem claro isso aqui para vocês, gente. Ó, pensa assim, ó. Você tem aqui, ó. Vamos supor que você tem uma parte para cá e uma parte para cá. Você sabe que aqui é positivo. Estou orientando minha trajetória para cá, beleza? Então, se tiver, por exemplo, um carrinho que ele está aqui, ó, por exemplo, né, vamos supor que ele está com uma velocidade que está para cá e uma aceleração que está para cá também. Nesse caso aqui, ó, como a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido e ele está a favor da trajetória, a gente diz que é um movimento que é progressivo, porque está a favor da trajetória, e a aceleração e velocidade, como tem o mesmo sinal, ambas são positivas, a gente diz que é um movimento acelerado, sem problema, tá? Vamos continuar na mesma linha, ó. O objeto está aqui, ele está a favor da trajetória, só que agora é um caso que o carrinho está freando. Se ele está freando, a aceleração aqui agora tem que ser em sentido contrário, não é isso? Ela é negativa. Então, repara que agora ele está a favor da trajetória, só que ele está freando. Então, vamos pensar assim, ó, ele é progressivo, porque está a favor, mas como ele está freando, a aceleração e a velocidade têm sinais contrários. Então, ó, nesse caso aqui, ó, ele vai ser um progressivo retardado, porque a velocidade está diminuindo. Tudo bem, gente? Vamos fazer o caso contrário agora, ó. Vamos fazer agora o carrinho ele se movendo contrário à trajetória. Então aqui, ó, deixa eu botar uma outra cor para vocês aqui, ó. Então aqui, ó, deixa eu escolher uma outra cor pra gente. Vamos escolher esse laranja aqui. Então, por exemplo, o carrinho agora, ó, tá se movendo aqui, ó, contrário à trajetória. Tá? Então o positivo estava apontando, repara, aqui lá para a direita, e ele está se movendo agora aqui para a esquerda. Então a velocidade dele está para cá, e vamos supor que ele está acelerando para cá também, ó. Então, nesse caso, ó, contrário à trajetória, ele é retrógrado, tá? Só que a aceleração e a velocidade estão no mesmo sentido, não estão? Então, se elas estão no mesmo sentido, tá? Ah, professor, mas agora as duas são negativas, por exemplo, porque está contrária à trajetória, mas não tem problema. Se elas têm o mesmo sinal, é o que importa, lembra? Se tem o mesmo sinal, se ambas apontam para o mesmo sentido, as duas, quer dizer que é um movimento que é acelerado. Então, eu poderia ter um outro caso aqui, ó, que o carrinho se move contrário à trajetória, velocidade para cá, só que ele poderia estar freando, mesmo estando contrário à trajetória. Então, nesse caso, ó, velocidade e aceleração seriam de sinais contrários, não é isso? Então, seria um movimento que é retrógrado, porque está contrário à trajetória, mas a aceleração e a velocidade têm sentidos contrários, então seria retardado. Tá? Então, é nisso que você tem que pensar. Se guia primeiro, está a favor ou está contra a trajetória? Aí você classifica, progressivo ou retrógrado. Agora você olha, velocidade e aceleração tem o mesmo sinal? Se tem o mesmo sinal, acelerado. Velocidade e aceleração tem sinais contrários? Se tem sinais contrários, ele é retardado. Beleza? Ficou claro, galera? Então vamos seguindo aqui. Deixa eu fazer um exemplo aqui, que eu separei para vocês, um exemplo de aplicação das equações aqui. Ó. Ele fala assim, ó, um avião parte do repouso na pista de um aeroporto e leva um tempo de 20 segundos até atingir o solo. Então ele levou, ó, ele partiu do repouso e ele leva 20 segundos até atingir o solo. Não, falei errado, perdão. Já está no solo.
ele sai do repouso e leva 20 segundos até atingir uma velocidade específica, que é uma velocidade que ele vai começar a decolar. Tá? E essa velocidade é de aproximadamente 288 km por hora. Aí ele fala assim, desprezando os efeitos da resistência do ar e do atrito com a pista, então é um caso ideal, tá? Que na prática a gente não tem como desprezar isso, determine a distância percorrida pelo avião no solo até o início da decolagem. Botei aqui a foto de um Boeing 777ER, uma pintura que eu adoro da KLM, chamada Orange Pride, tá? Esse degradê maravilhoso aqui. Então eu amo essa empresa e essa pintura, eu sou louco por ela. Tá? Então aqui, galera, basicamente, o que você tem que anotar de informação aqui? Ó? Primeira nota no cantinho da folha, sempre faz isso, gente, o que ele forneceu para você. Ele falou que o avião ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial eu sei que é 0. Ele falou que o avião ele vai levar um tempo de 20 segundos até ele atingir uma velocidade para o avião começar a decolar, que é de 288 km por hora. Então, concorda comigo que se ele estava no 0 a velocidade e depois de 20 segundos passou a ser 288 km por hora, ele teve uma certa aceleração. E foi essa aceleração que foi a responsável por variar essa velocidade, tirar ela do 0, tirar o avião do repouso e chegar nessa velocidade máxima para ele começar a decolar. Na verdade, essa seria a velocidade mínima que o avião teria que ter para ele começar a decolar. Porque não adianta você pensar assim, o avião ele vai atingir uma velocidade e ele já começa a levantar voo. Não, não é isso, tá? Ele tem que atingir uma velocidade mínima para o ar que está embaixo dele conseguir levantar o avião. Então, não é qualquer valor de velocidade que isso acontece, tá? Isso é calculado, galera. Tá? Então, obviamente, depende da massa, do modelo do avião, tudo isso influencia, tá? Mas existe uma velocidade mínima para o avião conseguir levantar o voo, ou seja, para a pressão do ar que está embaixo ser maior do que a pressão que está na parte de cima. Isso tem a ver com a aerodinâmica, então é uma área da engenharia muito, muito legal, tá? Que se aplica a carro de corrida, carro de Fórmula 1 e assim vai. Um outro momento a gente pode falar um pouco mais dessa aula de aerodinâmica. Tá? Mas vamos pensar assim, ele quer saber qual é a distância que o avião ele vai percorrer. Tá? Então, isso é o que ele quer saber. Então, repare, olha o que eu fiz. Eu anotei as informações que o problema me deu, tá? E eu coloquei uma interrogação no que ele está me pedindo. Então, ele quer saber o ΔS, pessoal. Se ele quer saber o ΔS, eu tenho duas equações lá que aparecem o ΔS, que é aquela primeira. Vamos anotar todas as equações, que aí vocês vão ver qual delas é mais fácil para a gente utilizar. Eu vou anotar todas aqui para vocês no cantinho. Então, eu tenho assim, ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. V é igual a V0 mais AT. E V quadrado, que é a de Torricelli, aquela que não tem tempo, é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, pensa assim, o que você tem? Eu tenho velocidade inicial, que é 0. Beleza. Eu tenho velocidade final, que é 288 km por hora, que a gente já vai converter para metro por segundo, né? Para a gente não esquecer. Então, 288 por 3,6, porque o tempo está em segundo, né? Então, isso daqui vai dar 80 metros por segundo. Beleza, já está na unidade certinha. Lembra, gente? Daqui para cá eu só dividi por 3,6, tá? Para ficar tudo no sistema internacional. Então, repara, ele quer saber o ΔS. As equações que aparecem no ΔS são essa daqui e essa daqui. Só repara num detalhe. Em todas as equações, qualquer uma delas que eu for escolher, eu preciso saber quem é a aceleração. Eu não tenho ainda. Então, eu vou fazer o seguinte, Se eu tenho a velocidade final, se eu tenho a inicial, tenho o tempo, eu vou primeiro aplicar essa daqui para descobrir a aceleração, tá? Então, vou fazer assim, A velocidade final, V igual a V0 mais AT. A velocidade final é 80 metros por segundo. A inicial é 0, a aceleração eu quero saber, e o tempo vale 20 segundos. Então, fica 80 é igual a 20 vezes A. Vou cortar um zerinho aqui. Vou cortar esse zerinho aqui do 20 com esse zerinho aqui do 80.
Então, a aceleração vale 8 dividido por 2, e eu já descobri que o A, que eu não tinha, vale 4 metros por segundo ao quadrado. Então, agora, ó, você escolhe agora, gente. Ou você pode usar a primeira equação, que é a do sorvetão, você tem o tempo nesse caso, ou você pode usar a equação de Torricelli. Ó, vamos usar a de Torricelli primeiro. Por opção minha, tá? V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A delta S, que é o que eu quero saber. V final é 80, lembra que é ao quadrado quando você usa essa equação. V inicial, aqui é 0, então eu não vou nem escrever esse termo, ó. Aqui dá 0. Ele está em repouso. 2 vezes a aceleração, que é 4, vezes o ΔS, que eu quero descobrir. Tá? Então fica assim, ó. 80 ao quadrado vai ficar 6.400. Então 80 ao quadrado dá 6.400, que é igual a 8 vezes ΔS. Tá? 2 vezes 4 aqui. Então isso aqui dá 8 ΔS. Logo, ΔS aqui, galera, vai ficar 6.400 dividido por 8. Logo, esse ΔS aqui, quando a gente divide 6.400 por 8, a gente vai encontrar que o ΔS, a distância que ele percorre aqui, vai ser de 800 metros. Isso seria a distância que o avião teria que percorrer até sair do repouso e atingir aquela velocidade. Tá? Então, isso foi uma opção de eu fazer pela equação de Torricelli. Professor, vou fazer pela outra. Vamos fazer? Só para vocês verem como é que é a mesma coisa. Ó. ΔS, vou botar assim, ó, ou uma outra opção de solução, tá? ΔS, deixa eu chegar esse aqui mais para baixo um pouquinho, só para a gente ter mais espaço, gente. Então fica assim, ó. ΔS é igual a V0T, aquela outra fórmula do sorvetão, mais a T ao quadrado sobre 2. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. A velocidade inicial é 0, não é isso que está em repouso. Se esse cara aqui é 0, 0 vezes T dá 0, não é isso? Então esse termo aqui, ó, o V0 vezes T, esse termo já não existe, porque 0 vezes T dá 0. Então fica ΔS, que é o que eu quero saber. A aceleração vale 4, que a gente tinha descoberto. O tempo vale 20, mas lembra que é ao quadrado. Tudo isso sobre 2, tá? Repara que 4 dividido por 2, ó, vou simplificar aqui, ó. 4 com esse 2 vai dar um 2 aqui em cima. 20 ao quadrado dá 400. Então, 2 vezes 400, repara que dá os mesmos 800 metros. Então, repara, galera, que você poderia usar uma equação ou outra nesse caso, porque ele te deu o tempo. Tá? Então, às vezes é uma escolha muito pessoal de cada um, sabe? É aquilo que eu falo. Você tem que ter as equações na cabeça, mas ver o que você acha que é mais tranquilo. Tem gente que acha mais fácil aplicar o sorvetão aqui. Vou aplicar o Torricelli. Só tem que lembrar que o Torricelli é elevado ao quadrado. Isso você não pode esquecer. Tudo bem, gente? Beleza até aí, galera? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Depois que a gente já fez uma aplicação das equações aqui, vamos falar um pouquinho agora, já que a gente tinha a parte gráfica lá no movimento uniforme, eu também tenho a parte gráfica no movimento variado. Lá eu tinha basicamente 2 tipos de gráfico, lembra? Que é o gráfico de posição por tempo, que podia ser uma reta crescente ou uma reta decrescente, porque o sorvete lá, a função do sorvete é uma função do primeiro grau, tudo depende do sinal da velocidade lá. E eu tinha também um gráfico de velocidade por tempo lá, que era sempre uma reta paralela ao eixo do tempo, já que a velocidade era constante. Aqui agora eu vou ter 3 tipos de gráfico. O de posição por tempo, o de velocidade por tempo também, e eu vou ter o de aceleração por tempo. Então vamos analisar cada um deles, ó, galera. Repara o seguinte, a gente sabe que a equação lá do movimento variado, a função horária, é uma função do segundo grau, não é isso? Se é uma função do segundo grau, vocês que sabem tudo de matemática, gente, função do segundo grau, o gráfico vai ser uma reta? Não, né? Porque para ser uma reta, tem que ser uma função do primeiro grau. E como aqui agora o nosso termo é quadrático, lembra? A equação do sorvetão, ó, S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, repara, ó, você tem um termo quadrático aqui na variável tempo,
que significa isso? Que a função aqui do gráfico posição por tempo agora é uma parábola, gente. É uma parábola porque é uma função do segundo grau agora. Então, por isso que é uma parábola o formato desse gráfico. Então, repara que a matemática, gente, é a linguagem da física. Então, tudo que você aprende na matemática vai ser útil aqui para a gente, é muito importante. Tá? Então, não esqueça ela, não despreze ela, ela é fundamental, galera, aqui para a gente. A gente depende totalmente dela, é o casamento perfeito, física e matemática. Tá? E esse casamento não pode ter briga nunca, nunca. É felizes para sempre. Tá? É conto de fadas, é o Walt Disney. Então, vai ser sempre feliz aqui. Tá? Bela e a Fera, Beauty and the Beast, vamos lá. Queridos, então, olha só, repara. Esse gráfico, então, aqui é uma parábola. Então, a parábola ela pode ter a concavidade para cima, que é esse primeiro caso aqui. Tá? Então, a concavidade dela é para cima, que é quando a aceleração for positiva. É a aceleração que manda aqui agora. Ou ela pode ter a concavidade para baixo, quando a aceleração for negativa. Então, viu que a aceleração é positiva? A concavidade, o gráfico, é sempre para cima. A aceleração sendo negativa, a concavidade é sempre para baixo. Eu gosto nessa parte de fazer uma análise com vocês do gráfico, porque isso é importante, às vezes aparece nos exercícios. Eu não gosto de simplesmente falar, o gráfico é assim, assim, pronto. Concavidade para cima e para baixo. Vamos interpretar esse gráfico, gente. É um gráfico de posição por tempo. Repara que o gráfico começou aqui, numa certa posição. Tá? Então, nessa posição aqui, vamos analisar o gráfico. Como é uma parábola, essa posição aqui, ela vai diminuindo com o tempo, conforme o tempo vai aumentando, até ela chegar num ponto aqui, e nesse ponto, que é o vértice da parábola, galera, no vértice da parábola, o que acontece? É quando o objeto ele para, ele estava com uma certa velocidade, ele para, e ele inverte o sentido do movimento. Tá? Então lembra disso, toda vez que chega no vértice da parábola, é justamente quando o objeto para, ele estava se movendo, aí ele para, e ele inverte o sentido do movimento. Ou seja, aqui, repara que ele estava tendo, como a posição estava diminuindo, o ΔS dele era negativo, não é isso? Se o ΔS dele era negativo, a velocidade também era negativa, só que a aceleração aqui ela é positiva, né? Porque a concavidade é para cima. Vamos analisar isso? Gente, se a velocidade é negativa, é porque ele está contrário à trajetória estabelecida. Beleza? Então ele é um movimento retrógrado. Tá? E a aceleração ela é positiva. Então, repara que, nesse caso aqui, velocidade negativa e aceleração positiva. Se estão em sentidos contrários, lembra do que a gente falou agora há pouco. É um movimento que ele é retardado, não é isso? Então, aqui o caso seria que é um movimento retrógrado, porque ele está contrário à trajetória estabelecida, por causa do sinal da velocidade, que eu analisei. Tá? E ele é um movimento retardado. Beleza? Vamos analisar a parte de cima da parábola agora, gente. Ele chegou aqui, ele começa a inverter o sentido do movimento. Então, aqui na parte de cima agora, repara que a posição agora está aumentando, logo o ΔS é positivo. Logo a velocidade também é positiva e a aceleração, nesse caso, também é positiva porque a concavidade é para cima. Estou no mesmo gráfico ainda. Repara, velocidade positiva, está a favor da trajetória, é progressivo. E a aceleração e a velocidade agora têm o mesmo sinal. Então, é um caso que nessa parte da parábola aqui, nessa outra metade da parábola, ele seria progressivo e acelerado. Então, é muito importante você fazer essa análise do gráfico também aqui, gente. Tá bom? Aqui seria a mesma coisa, tá? No vértice da parábola, ele vai parar e vai inverter o sentido do movimento aqui. Mesmo esquema. Tá bom, galera? Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Então, beleza. Gráfico, posição por tempo, parábola, para cima ou para baixo. Tudo depende do sinal da aceleração. Vamos falar de um outro gráfico agora. Esse sim, também como apareceu no movimento uniforme lá, esse é o gráfico mais importante que tem, tá, gente? É o que mais aparece nos exercícios. Lembra que o gráfico velocidade por tempo aqui, como agora é um movimento que é variado, você tem uma função da velocidade que descreve o comportamento dessa variável, que é V igual a V0 mais AT. Vamos analisar junto? A variável tempo aqui ela não é quadrática, não é isso? Então, isso daqui, a função da velocidade, é uma função do primeiro grau. Tá? Se é uma função do primeiro grau, gente, só pode ser uma reta, né?
Então, o que você vai analisar aqui? Esse gráfico aqui de velocidade no movimento variado, ele tem o mesmo formato do gráfico posição por tempo, S por T no movimento uniforme. Lembra que lá a equação do sorvete era uma função do primeiro grau. Por isso que o gráfico era uma reta crescente ou decrescente. Aqui agora, a função que descreve isso, que é a função da velocidade, também é do primeiro grau. Então, você vai ter a mesma historinha. Você vai ter um gráfico que vai ser uma reta crescente ou decrescente. Tudo vai depender agora do sinal da aceleração. Então, analisando essa equação aqui, a aceleração agora é quem mede a inclinação da minha reta. A aceleração, ela faz o papel do coeficiente angular que vocês conhecem na matemática. Tá? Então, quanto maior for o valor da aceleração, do módulo da aceleração, maior é a inclinação dessa reta aqui, beleza? Então, você vai pensar assim, se a aceleração é positiva, a reta é crescente. Se a aceleração for negativa, quer dizer que a reta ela é decrescente, que é o caso que o objeto está freando, tá? E da mesma forma que a gente tinha lá, aqui eu coloquei para vocês aqui, a aceleração mede a inclinação da reta, tá? Já que ela é o coeficiente angular. Da mesma forma que a gente tinha lá no movimento uniforme, que eu falei para vocês, esse gráfico velocidade por tempo ele tem uma propriedade. Lembra essa propriedade? Que é o seguinte: toda área que estiver abaixo da reta definida, quando você calcula toda a área abaixo da reta definida, isso te dá numericamente a distância percorrida, o deslocamento. Tá? Então, vale a mesma coisa aqui. O que muda? É que aqui agora, como a velocidade varia, lá a gente tinha simplesmente, era sempre um retângulo, lembra? Lá no movimento uniforme. Que era só fazer a área. Aqui eu posso ter um retângulo, posso ter um trapézio, eu posso ter um triângulo, posso ter uma mistura de várias figuras, um trecho que a velocidade varia, um trecho que a velocidade é uniforme. Então vai depender muito. Então as figuras básicas são retângulo, triângulo e trapézio. Então nesse caso especificamente aqui, você faria a área do trapézio que está formando aqui. Tá? Então, ou se você quiser, você pode fazer assim também. Olha que legal, gente. O trapézio você pode quebrar. Você tem um triângulo aqui, mais o retângulo de baixo. Você pode fazer isso também, não tem problema. Tá bom? E o último gráfico, galera, é um gráfico que eu falei para vocês de aceleração por tempo. Só que eu falei para vocês que o movimento é uniformemente variado. Se é uniformemente variado, pessoal, é porque o A ele não varia, né? O A ele é sempre constante. Então, repara, a aceleração faz a velocidade variar, tá certinho? A velocidade varia, só que ela varia de forma uniforme. Se ela varia de forma uniforme, é porque o A não vai mudar de valor nunca. Então, ao longo do tempo, a aceleração sempre vai ser a mesma. Por isso que o gráfico é uma linha reta, paralela ao eixo do tempo, e quando ela for positiva, ela está acima do eixo do tempo, e quando ela é negativa, que o objeto está freando, ela está abaixo do eixo. E esse gráfico também tem uma propriedade, se você precisar em algum exercício, que é o seguinte: quando você faz a área abaixo dessa linha reta, que define a aceleração ser constante, o professor calcula a distância também pelo gráfico de aceleração? Não. Você vai calcular o quanto a velocidade variou. Então, um gráfico de aceleração por tempo, quando você faz a área dele, você calcula exatamente quem é o ΔV. Então, o ΔV, ou seja, que é V menos V0, né? Velocidade final menos inicial, você pode calcular por um gráfico de aceleração por tempo. Beleza, pessoal? Deixa eu encerrar essa aula só fazendo um exemplo aqui com vocês, justamente dessa parte gráfica, gente. Ele fala assim, galera. O gráfico abaixo representa o comportamento da velocidade de um carro se movendo em uma rodovia. Então, repara que ele deu vários trechos. Vê se vocês concordam comigo. Nesse primeiro trecho aqui, chama de trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Nesse primeiro trecho, repara que a velocidade está variando. Começa no 0 e chega até o 10 ali, metros por segundo. Então, aqui você tem um M, R e o V. No trecho 2, repara que a velocidade ela vai ficar constante durante 10 segundos. Olha só. Daqui para cá, passou 10 segundos e a velocidade continua sendo 10 metros por segundo. Ou seja, aqui você tem um MRU. E no último trecho, que é o trecho 3 ali, repara que a velocidade ela estava ali no 10 e ela passa a ter uma velocidade que vale 30 metros por segundo. Então aqui,
repara que aqui você tem um M, R e o V também. Então agora está misturando. Uma parte do movimento é variado, outra parte o movimento é uniforme, depois passa a ser variado de novo, e assim vai. O que ele pediu, galera? Ele pede assim, ó, na letra A, ele quer saber a distância percorrida entre o tempo t igual a 20 e o tempo t igual a 40. Então você tem que analisar isso, ó. Você tem que perceber qual é o tempo que ele está limitando para você. Porque ele não pediu ao longo de todo o intervalo de tempo ainda, tá? Ele pediu para você, ó, ele quer a distância percorrida entre t igual a 20. Deixa eu trocar de cor de caneta para vocês aqui, ó. Então, ó, o t igual a 20, ó, ele começa nesse ponto aqui, e o t igual a 40, ele começa nesse ponto aqui, galera. Se ele pediu a distância percorrida entre t igual a 20 e t igual a 40, você vai fazer a área que está delimitada por esses instantes de tempo. Então, vai ser essa área 3 aqui. Concordam? A área 3, ela vai ser a área de um trapézio. Então, aqui, ó, o que você vai fazer? Aqui o ΔS vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Então, aqui, ó, analisa esse trapézio, gente. Professor, eu posso quebrar num triângulo, num retângulo? Pode, não tem problema, tá? Então, fica assim, ó. Aqui é a base maior do trapézio, é o Bzão. Aqui é o Bzão que eu botei na fórmula. E esse Bzão, ele vale 30, tá? Aqui, esse pedacinho aqui, ó, é o Bzinho, que é a base menor do trapézio. E o instante t igual a 20 até o t igual a 40 é a altura do trapézio. Então, vai ficar assim, ó. O ΔS vai ficar... Vamos botar aqui, ó. Então, o ΔS vai ser base maior vale 30, base menor vale 10. Deixa eu só botar o óculos que eu não estou enxergando mais nada já. Nossa, bem melhor. Eu ia começar a fazer um monte de rabisco aqui. Sem óculos, gente. Nas outras aulas eu acho que eu não usei óculos, né? Acho que nessa eu precisei, gente. Acho que eu tenho que aumentar o brilho da tela depois. Mas vamos lá. Agora sim. Então fica a base maior, que é 30, mais a base menor, que é 10. A altura, que vale, ó, do 20 até o 40 aqui, ó, vale 20, né? Dividido por 2. Tá? Então vamos simplificar? 20 sobre 2 vai ficar um 10 aqui, tá? 30 mais 40, perdão, 30 mais 10 dá 40, vezes 10. Então o ΔS aqui, ó, vai ficar 40 vezes 10, dá uma distância percorrida de 400 metros entre o tempo t igual a 20 e t igual a 40. Tá? E na letra B, galera, repara, ele quer saber a velocidade média ao longo de todo o percurso. Então, a velocidade média, o que ela vai ser? É ΔS por ΔT. Tá? Então, aqui é a letra A. E a letra B, ó, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Professor, mas essa fórmula de velocidade média igual a ΔS por ΔT, a gente não só usa quando o movimento é uniforme? Não. Se você tiver um gráfico e você calcular o ΔS pela área desse gráfico e depois substituir aqui, não tem problema nenhum. Você pode calcular a velocidade média dessa maneira. Não se preocupa, tá? Então aqui, ó, só que agora repara num detalhe. Como ele pede a velocidade média ao longo de todo o percurso, quem vai ser o teu ΔS, gente? O teu ΔS é a soma dessas três áreas. Então você vai fazer assim, ó. O ΔS aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês verem. O meu ΔS aqui, ele tem que ser a soma das três figuras que estão formando ali, ó. Eu vou botar assim, ó. Esse ΔS, ele vai ser a área da figura 1 mais a área da figura 2 mais a área da figura 3. Então, isso me dá a distância percorrida em todo o trajeto. Então, eu calculo essas áreas, somo, depois substituo na fórmula da velocidade média. Tá? Vamos ver quanto dá, gente. A primeira, eu tenho aqui esse triângulo. Esse triângulo aqui, ó, vai ficar base vezes altura sobre 2, não é isso? Então, fica 10 da base. Vamos fazer aqui, ó, 10 da base, 10 da altura sobre 2. Então, vamos botar bem organizado aqui, ó. A área 1 vai ser base vezes altura sobre 2. A base era 10, a altura era 10, tudo isso sobre 2.
Então, isso aqui vai ficar 100 sobre 2, que dá 50. Beleza, já achei o primeiro. A segunda figura é um retângulo. Então, vai ficar a base do retângulo, que é 10, vezes essa altura aqui, que é o outro lado do retângulo, que é 10 também. Então, a área 2, ó, eu simplesmente vou fazer a base do retângulo vezes a altura dele, que é o lado vezes o outro lado, né? Então, aqui vai ficar 10 vezes 10. Então, isso aqui daria 100 metros. Legal. E a outra figura a gente já calculou na letra A, lembra, gente? A área 3 era a área do trapézio, que era 400. Então, a área 3 aqui, ó, era 400 metros, que já tinha calculado na letra A. Então, quem que é o ΔS total? Vai ser 50 mais 100 mais 400. Então, isso aqui vai ficar 400 mais 100, 500 mais 50, dá 550 metros, é a distância total percorrida. Como ele pediu a velocidade média em todo o percurso ele leva 40 segundos, não é isso? Então, aqui, ó, a velocidade média ao longo de todo o percurso vai ser a distância total, que é 550, dividido por 40. Então, aqui vai ficar, corta um zerinho aqui com um zerinho aqui, 55 dividido por 4, então isso daqui vai dar 12, deixa eu ver aqui, 55 por 4, isso vai dar 12,6 aqui, 13, nossa, tô ruim de conta hoje, hein? 13,75 é isso? Não, 26, 52, não, peraí. Oh. Então, isso aqui vai ficar 55 sobre 4. Vamos lá, vou até usar a calculadora aqui. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, gente. Deixa eu usar minha calculadora aqui. Era 13, era isso mesmo, gente. Eu não precisava nem fazer a conta. É 13,75, tá certo. Então, aqui, deixa eu corrigir para vocês. Então, aqui vai ficar 13,75 metros por segundo seria a velocidade média. Beleza, pessoal? Tudo bem? Tá? Queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula hoje. Tá? Depois a gente vai fazer uma aula só com exercício de movimento variado, que vale a pena, é um assunto que cai bastante. Deixa eu tirar o óculos agora. Queridos, então, até a nossa próxima aula. Conto com a ajuda de vocês lá para me ajudar a divulgar esse canal, tá bom? E tamo junto. Muito bom estar com vocês de volta. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, queridos. Fui!